Boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu sou a Thalita. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre doação de óvulos e vamos começar então agora convidando a doutora Débora Farinati, que é psicóloga aqui na Clínica Fertilitar, e vai conversar também com a gente hoje sobre esse assunto tão importante e tão atual. Oi, doutora Débora, estamos aguardando aqui. Olá, seja Olá, boa bem-vinda à nossa noite. live. Tudo bem, doutora Tudo Thalita? bem? Tudo bem, pessoal? Um prazer estar com vocês hoje. A ideia é que a gente possa, então, conversar sobre um tema que é bastante relevante, né, na atualidade, e em especial, né, falando por mim e pela doutora Thalita, que estamos, né, junto com muitos outros colegas, né, à frente do programa de ovodoação do Fertilitar. Então, a ideia é que a gente possa falar sobre esse tema, esclarecendo as dúvidas de vocês, falando sobre este tema sob o ponto de vista das questões emocionais, mas também sob o ponto de vista das questões técnicas, médicas, né? O que é preciso para ser uma doadora, como é ser uma mãe através de doação de óvulos, né? Ser uma receptora. Então, essa é a ideia, de que a gente possa conversar sobre esse tema. Nós fizemos uma combinação prévia, assim, entre eu e a doutora Thalita. Eu vou começar contando para vocês um pouquinho da história, né, da ovo doação, para que vocês entendam que esse é um tema que, embora seja recente na história, se a gente pensar na história da humanidade, na história, né, da cultura, ainda é um tema novo e, portanto, por muitas vezes mal compreendido, né, e que suscita ainda muitas dúvidas. Contudo, já se faz ovodoação desde 1983. Né? A ovodoação surgiu em 1983 como uma alternativa para aquelas mulheres que haviam entrado em menopausa de uma maneira precoce. Então, eram mulheres jovens, né, que desejavam ser mães e que já não poderiam mais fazê-lo através, né, da produção dos seus próprios óvulos, e ocorreu, né, naquela época, de por que não, né, utilizar o óvulo de uma mulher mais jovem, né, para que essa mulher, junto com o espermatozoide do seu marido, pudesse, então, ter a possibilidade de ter o seu filho, o qual não teria, né, o link genético com o seu bebê, mas preservaria o link biológico, uma vez que a gestação, né, se daria e todo esse vínculo se iniciaria já dentro do corpo dessa mulher, preservando também o gameta masculino. Né? A partir daí, a ovodoação se abriu, né, para o mundo e para muitas outras indicações. Né? Hoje, não só mais a menopausa precoce é uma indicação para que alguém possa receber óvulos, né? Falhas repetidas de fertilização, a idade que chegou, né? E os óvulos já não têm mais qualidade ou uma chance muito pequenininha, né, de gravidez. Também situações onde possa existir uma doença genética ligada, né, ao feminino, ao X, à mulher. Então, mais a doação de óvulos seria mais uma alternativa também nessas situações, ou seja, né, nas menopausas precoces. Então, se ampliou muito, né? E hoje, no ano de 2020, se sabe que já são milhares e milhares e milhares de crianças nascidas ao redor do mundo, né, através da técnica de doação de óvulos. Existem muitas maneiras, né, de se poder tanto receber óvulos, né, ou seja, aceder a uma situação de ser receptora de óvulos, assim como hoje a gente vai querer também falar bastante, até dando uma ideia para vocês de como é que a gente vai compor esse bate-papo, também assim, de quem é a doadora, né? Qual a importância de termos doadoras, o que elas passam, o que elas sentem, como é que elas são selecionadas, como é que elas buscam também atendimento, né? Quando desejam doar óvulos. Quem sabe,
doutora Thalita, tu podes começar nos contando um pouquinho, né, sobre uma dessas alternativas, né, que é o programa de ovo-doação compartilhada, né? Poderias nos contar um pouquinho como é que o objetivo, como é que funciona, e eu vou também te ajudando e no sentido das questões emocionais, obviamente, né, a gente falar um pouquinho sobre isso. Essa é uma das formas, né, o programa de ovo-doação compartilhada. Talvez seja, né, e não é por nada, né, Freud já explicaria por que eu comecei por ela, é que a doação compartilhada foi a forma, né, como eu conheci a doação de óvulos há mais de 20 anos no Fertilitar. A doação, já se faz doação de óvulos no Fertilitar há mais de 20 anos. E esse programa iniciou na época, né, junto o Dr. João, coordenando a parte médica, o Dr. João Miquelon, e a doutora Mariângela e o Dr. Petraco, muito preocupados que a gente também pudesse dar todo um suporte emocional, tanto às famílias que estariam se formando a partir da recepção de um óvulo, quanto aquelas doadoras, né, que elas estivessem emocionalmente preparadas e pudessem ter refletido muito bem sobre este gesto, né, me convidaram, então, para, junto com o Dr. João, tocar esse programa. Então, é um programa que me é muito querido, né? Enfim, porque já estou aí com ele, né? 20 anos da minha vida, muito feliz por saber que esse programa já ajudou muitas famílias, né, a se formarem. Então, doutora Thalita, começa nos contando um pouquinho, né, sobre a questão do programa de ovo-doação compartilhada. Então, é uma alegria, né, fazer parte desse programa dentro do Fertilitar. É um programa, como a doutora Débora disse, já presente há bastante tempo, né, e que tem um carinho imenso, assim, pelas famílias que são formadas dessa maneira. O compartilhamento, ele é um programa extremamente generoso e legal, porque a gente vai ter sempre duas famílias que vão se beneficiar. Então, nós temos um casal, que são o casal da doadora, né? Que vem procurando a clínica porque precisa de tratamento reprodutivo. Por causas diversas, às vezes é um fator masculino, às vezes é uma questão tubária. Então, é um casal que tem como indicação médica a fertilização. Esse casal vem até a clínica, faz as suas avaliações, e aí, quando essa paciente é bastante jovem, tem uma reserva ovariana adequada, surge essa possibilidade. Bom, eu vou ter muitos óvulos, né? Talvez eu vou ter aí coletar 16, 17, 20 óvulos, e eu não vou precisar tantos óvulos, ou não vou ter tantos embriões, não vou ter todos esses filhos. Então surge essa ideia, né, de utilizar esses óvulos para ajudar uma outra família que está numa situação diferente, uma outra família que vem para a clínica também por uma infertilidade, mas por uma causa ovulatória, ou por uma menopausa precoce, por um tratamento oncológico. Então, nesse cenário, esses dois casais, né, que buscam o tratamento reprodutivo podem se auxiliar. Então, a doadora vai fazer todos os seus exames, né? Vai fazer uma entrevista de avaliação psicológica, avaliação genética, vai ver se ela está preparada do ponto de vista físico, emocional, do ponto de vista de saúde, para fazer o tratamento com o compartilhamento. E a partir de então, né, quando essa paciente está apta, nós começamos a procurar essas receptoras. As receptoras, elas têm uma trajetória um pouquinho mais longa na clínica. São pacientes que muitas vezes estão nessa condição de esperar por esse óvulo há 1 ano e meio, há 2 anos. Então, elas têm uma história longa, né, aguardando por essa possibilidade. E quando isso se completa, então, esse match entre as duas pacientes, ele sempre vai ser feito, né, de acordo com as normas do conselho, de acordo com a Anvisa, respeitando características. São características físicas, características de saúde, tipagem sanguínea, cor de pele, cor de olhos, para que a gente possa, então, parear esses dois casais. Né? Esses casais, eles nunca vão se conhecer, as identidades são mantidas em sigilo, a equipe médica é que vai manejar, então, essa possibilidade de troca. Né? A doadora, ela vai oferecer uma parte dos seus óvulos, para que a outra paciente possa gestar, e em contrapartida, as doadoras, elas têm um benefício
do ponto de vista de ter uma parte do seu tratamento custeado pela receptora. Então, é um tratamento de troca mesmo, né? Quando aquilo que eu tenho pode me ajudar e ajudar uma outra pessoa a formar a sua família. Por Claro. isso que a Então, gente assim, vê, assim, o compartilhamento com tanto isso, carinho. É um programa tão querido aqui na isso. clínica. É bem importante isso que tu trouxeste, né, doutora Thalita, de poder clarear para as pessoas que a doação de óvulos ela é regulamentada, né, pelo Conselho Federal de Medicina através da norma 2168, né, que é sempre reatualizada de tempo em tempo. A última atualização é de 2017. E dentro das normas do Conselho Federal de Medicina, é que nós vamos assim apoiar as nossas ações dentro da clínica, tanto com quem recebe quanto como quem doa. Né? Então, assim, para ser doadora, a pessoa tem que ter no máximo até 35 anos, né? Precisa ter condições de saúde, como disse a doutora Thalita, de saúde física e mental, né? Precisa se dispor, então, a fazer os exames. E esse compartilhamento de custos e material biológico, isto é regulado pelo Conselho Federal de Medicina dentro das suas normas técnicas e éticas, né? Então, essa parceria, né, de doação recíproca, né, ela está regulada pelo conselho. Então, quando alguém chega, e no Brasil, né, esta doação ela é voluntária, né? Ela não pode prever remuneração, pagamento, comercialização de óvulos, espermatozoides, embriões. Isso é terminantemente proibido no nosso país, né? Assim como compensações financeiras para quem doa. O que é permitido é que dois casais ou duas pessoas, né? Porque também é possível que alguém entre num programa de compartilhamento para preservação da fertilidade. Ou seja, é possível que uma mulher que deseje, né, preservar os seus óvulos e que para uso futuro, né, possa também se dispor a compartilhar com um casal ou com uma pessoa, né? Não esqueçamos das múltiplas formas de família que podem se constituir, então, mulheres sozinhas, homens sozinhos, casais homoafetivos masculinos, né? Casais homoafetivos femininos, né? Todos podem estar englobados dentro desta forma, né, de constituir família. Nesse sentido, então, é muito importante que a gente saiba que essa doação ela pode ser feita tanto para preservação e ter, em contrapartida, receber em doação uma parte do seu tratamento, como pode ser doado, então, para um casal que já está, né? Ou uma pessoa que já está querendo filhos, né? Então, é uma parceria de doação recíproca, onde cada parte, né, se compromete em auxiliar a outra, né, a realizar o seu desejo. Preservação da fertilidade ou filhos. Isso é que é muito importante. Todo mundo vai se sentir confortável em doar óvulos? Não. Todo mundo vai se sentir confortável em ser pai e mãe através de uma doação de óvulos? Não. Né? Por que eu estou dizendo isso? Embora a aceitação cada vez da doação de óvulos seja maior. Porque é fundamental, e esse é o respeito, né, que a gente tem com cada pessoa que nos busca, né? Seja ela doadora ou receptora, que é poder pensar sobre o que eu penso sobre doar o meu DNA. Como eu me sinto a respeito, né? Então, muito mais, vou brincar então contigo, doutora Thalita, muito mais do que uma avaliação psicológica, é um espaço de escuta e reflexão, né? Sobre este gesto, tanto de doar, quanto para quem vai receber, de como é que eu me sinto com a perda da minha carga genética, em poder ver que esta é uma família, como eu vou me sentir como sendo mãe desta forma, quais são os meus desafios. A gente sabe que a história para uma receptora, por vezes, é longa, então é bastante doído chegar nesse momento e não poder mais utilizar os seus óvulos, né? Então é preciso um preparo, né, dessa mulher, deste casal, para que essa família possa se constituir com toda segurança do ponto de vista emocional. E é isso que a gente busca prover na forma como o nosso programa está constituído, né? Com muito respeito e as normas técnicas, éticas e a questão emocional.
E é muito interessante, né, doutora Débora? Agora tem surgido algumas perguntas aqui que a gente logo vai começar a responder, mas vê que tem muitas pessoas que não tinham conhecimento sobre esse tipo de tratamento. Nós recebemos muitas pacientes que nos dizem: eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia que era possível, né? Ou mesmo na questão da preservação. Quantas pacientes hoje não pretendem ter filhos agora, querem construir sua carreira, têm Sim. planos de viagem, têm planos outros, né? E pensam: ah, seria tão bom se eu pudesse congelar os meus óvulos, mas financeiramente agora eu não posso. E às vezes a gente encontra, então, nessa oportunidade, uma contrapartida para realizar esse sonho, para ajudar alguém. Então, acho que é fundamental a gente reforçar isso que tu falaste, não é só para fazer o tratamento de fertilização, né? E também não é só para casais, os casais homoafetivos estão inclusos, mulheres sozinhas, preservação de fertilidade. Então, muitas pessoas podem ser contempladas nesse tratamento de compartilhamento, e isso é muito interessante. Olhando agora um pouquinho das perguntas, então acho que é importante a gente pontuar algumas coisas, assim. Como a doutora Débora disse, né, a gente tem que estar sempre muito atento às normas éticas, né, a questão do respeito psicológico com essas pessoas que vão ser doadoras, que vão ser receptoras, né, com tudo isso. Então, tem algumas restrições, né, éticas e técnicas que a gente precisa seguir. Então, para ser doadora, é possível fazer a doação tendo menos de 35 anos, ou até 35 anos completos. Cada clínica pode mudar um pouquinho, essa é a recomendação do conselho, né? Não mais do que 35 anos, tá? É importante também ter boas condições de saúde, os exames virais e sorológicos negativos. E aqui na clínica a gente tem um cuidado bastante particular. A gente sempre vai fazer, então, uma avaliação da reserva ovariana da paciente, através de ecografia, através de exames de sangue, né, para ver que ela tem realmente um bom potencial e que esse é o tratamento adequado para ela. Que através desse tratamento ela pode beneficiar outra família e buscar o seu sonho também. Então, isso é super importante a gente lembrar, né, dos exames e de toda essa questão que é fundamental. Claro, é muito importante assim que ao se como é um programa de realmente de doação recíproca, né? No sentido de poder compreender e estar confortável com a ideia, tanto de oportunizar o tratamento para alguém, quanto de poder doar este óvulo para uma outra família. Né? Então, é por isso que esse primeiro momento, né, ele é um momento antes mesmo, e a gente diz muito isso lá na clínica, antes mesmo da gente partir para exames e as questões técnicas, o espaço de reflexão sobre o que me motiva a doar. Eu vou conseguir lidar com essa ideia no futuro? O que eu penso, né, do que é doar um óvulo? Né? Como se a gente fala da doadora. E na receptora da mesma forma. É muito interessante, eu sempre comento isso com todos os casais, que todos me referem assim, puxa, quem é receptor para doar deve ser muito difícil. E quem doa pensa, puxa, né, para quem recebe deve ser muito difícil. Né? Portanto, é um processo e é um privilégio quem acompanha as duas partes, porque quando ambos lados, né, realmente estão cientes, conscientes, motivados, né? Essa parceria, embora anônima, embora jamais esses casais vão se conhecer ou essas pessoas vão se conhecer, existe verdadeiramente uma empatia, né, com o lugar e com o desejo do outro em relação ao desejo de filho, né? A gente vê isso nos casais que estão buscando, então, filhos, né? Tanto o casal da doadora quanto da receptora. É impressionante o quanto a gente também vê, né? A Karina Steiger, né, que deve estar com a gente daqui a pouco, ela sempre fala isso, do quanto ela se sente grata, embora ela não saiba quem é, né, a doadora, a gratidão de ambas, uma com a outra, né, de poderem estar se oportunizando, tentar, né, realizar o desejo de se tornar pai, tornar mãe. Então, é um processo que, se levado com seriedade, com responsabilidade,
né? A gente não pode, eu digo isso sempre para as doadoras, a questão da possibilidade de receber a doação do tratamento, ela é uma motivação, sim. A gente sabe o quanto muitas vezes é difícil, né, do ponto de vista financeiro, levar adiante um tratamento. Mas essa não pode ser a única sustentação para essa motivação, porque isso pode lá adiante, né, vir para essa pessoa ser uma questão emocional complexa no futuro. Então, é fundamental que realmente a gente possa, junto com as avaliações clínicas, técnicas, médicas, que a gente se ocupa, né? Também temos a avaliação da parte genética, né? Feita pela doutora Maria Tereza. Então, se tem todo um cuidado para que realmente esse tratamento possa ter sucesso para as duas partes, né? É muito Quer legal falar? quando a gente começa a acompanhar, né, os casais que estão envolvidos nesse tratamento, que muitas vezes a gente se depara com a seguinte frase: mas eu quero tanto que a minha doadora também engravide. Ou Sim. eu quero engravidar, mas eu quero muito que a minha receptora também engravide. Porque são casais que vêm com uma história, né, de infertilidade, enfim, na maior parte das vezes, e que então partilham desse sofrimento, dessa luta por Uhum. esse bebê que é tão desejado, que é tão querido. E mesmo nos estudos, assim, nós vemos estudos científicos que em outros países do mundo podem fazer doações diferentes, né? E como o compartilhamento nos estudos sempre mostra uma adesão maior das duas pacientes, porque as duas Uhum. estão engajadas no mesmo tratamento em prol comum. Então, muitas vezes, os Uhum. estudos mesmo mostram resultados superiores quando a gente está tratando na técnica de compartilhamento, por esse envolvimento mútuo, por essa dedicação ao tratamento, ao horário do remédio, a fazer tudo Sim. certinho, porque tem que dar certo para as duas pessoas. Eu só quero comentar, doutora Débora, a gente teve uma pergunta a respeito da doação entre familiares, né? Uhum. Isso não é permitido pela nossa legislação. Então, a doação, ela sempre vai ser anônima e voluntária. Então, mesmo que a minha irmã queira me doar os óvulos dela, que ela seja mais Uhum. jovem, enfim, tenha condições para isso, não é permitido, né? E não é Uhum. permitido também trazer uma doadora para a clínica. Eu não posso trazer uma pessoa para ser Uhum. minha doadora. A escolha entre o casal doador e o casal receptor sempre vai se dar através de características, né, que a equipe médica vai definir quem são os pares, e sempre de forma anônima e voluntária, sem compensação financeira, sem remuneração. Uhum. É fundamental destacar que eu estava contando para vocês da resolução então de 2017, que essas normas elas estão sendo revistas de tempos em tempos. Então a doação familiar que ainda não está, né, ainda não é possível, a gente não sabe se isso o será no futuro. Né? Então, assim, hoje a doação entre familiares, do ponto de vista, de novo, né, das regulamentações, das regras, das normas desta resolução do Conselho Federal de Medicina, a doação não pode ser familiar. Né? Então, assim, a gente não sabe se isso futuramente irá se alterar ou não. É sempre importante, né? Mesmo que isto pudesse ser feito e que possa ser feito no futuro, que as pessoas avaliem muito bem as relações familiares, né? Para que elas possam ver como que essas relações ficariam e se dariam a partir deste conhecimento. O desejo é compreensível, né? O desejo é extremamente compreensível da doação familiar em função da possibilidade de manter a genética da família. Né? Então, assim, perder a genética da família é algo bastante difícil. Né? A nossa genética, para além daquilo do significado estrito, médico, biológico, a genética ela carrega uma série de questões simbólicas. Né? É sobre ela que a gente deposita a nossa ligação com quem veio antes de nós, com quem virá depois, né? A nossa ideia de pertencimento a um lugar no mundo, né? Então, assim, há uma linha do tempo, né? Os nossos avós, os nossos bisavós, uma sensação que eu vou conseguir driblar a morte, porque eu vou viver um pouco no outro que vem depois de mim. Todas essas são questões que tornam, né, a experiência
da perda da carga genética num primeiro momento bastante difícil. Por isso a gente fala num luto, né? Um luto desta família que não se constituiu da maneira como a gente imaginava, né? Isso é necessário que a gente consiga elaborar esse luto para abrir espaço para constituir uma família que vai muito além do traço genético. Né? Então, assim, se a gente pensar o que constitui uma família, a gente sabe que os laços de afeto, de amor, de cuidado, de responsabilidade com o filho, eles são fundamentais. Não adianta, a gente tem milhares de exemplos de famílias onde se tem genética, se tem nome reconhecido na identidade e não se tem, né, relações afetivas efetivas, né? Então, mas isso é uma experiência que eu costumo chamar de quase como se fosse uma dilaceração biográfica, né? É uma ruptura e a gente precisa poder rever aquilo que nos une. E aquilo que nos une a quem vem antes de nós e a quem vem depois de nós é afeto. Né? As nossas histórias, as histórias que a gente conhece das nossas famílias, são histórias que nos contaram, são histórias que a gente conhece através de narrativas. Então, é fundamental que, para poder ter um filho através de doação de óvulos, que a gente consiga narrar primeiro a nossa história de filhos, né? Para que a gente narre futuramente a história do nosso filho e da gente como pai e mãe. Né? Então, isso é um desafio e por isso é tão importante que esse processo se dê com todo esse cuidado. Existem outras formas, né? Acho importante que as pessoas saibam, doutora Thalita, assim, de que é possível, por exemplo, se eu estou num ciclo de fertilização assistida, produzir muitos óvulos e não vou desejar congelar todos ou transformar todos em embriões para uso futuro, eu posso, né, estando dentro dos critérios médicos, doar também anonimamente e voluntariamente esses óvulos, né, para um outro casal. É possível também que se qualquer pessoa, né, que tenha até 35 anos, que esteja dentro de todos os critérios, doe para um banco de óvulos, por exemplo. Né? Uma pessoa não precisa necessariamente, de acordo com esta resolução 2168, estar em tratamento para doar óvulos. Né? Isso é muito raro. Na nossa experiência, mesmo tendo aberto desde 2017 essa possibilidade, isso a nós ainda não chegou. Alguém que não esteja interessado ou em fazer uma fertilização ou em preservar a fertilidade através de um congelamento de óvulos, não nos chegou ainda, né, pessoas desejosas de doar para contribuir, né, apenas, que não é apenas de pouco, né, para contribuir com a formação de outra família. A gente até entende um pouquinho, né, doutora Débora? Acho que isso é legal também. A gente vai falar um pouquinho do procedimento, né? Brevemente, claro, porque isso é uma outra live, né? Só o procedimento. Mas por que as pessoas também têm mais dificuldade em doar, né? Porque a doação de óvulos, ela não é como doar sangue, por exemplo. Que eu estou pronta, vou até o banco de sangue e um dia eu consigo doar o sangue. A doação de óvulos, ela exige, né? Inicialmente, então, essa avaliação pessoal, né? Essa minha avaliação do meu desejo, da minha motivação, de como eu vou me sentir doando parte do meu DNA. E depois que eu tenho essas questões claras e mantenho o meu desejo, eu vou passar por um processo de estímulo ovariano, eu vou usar drogas injetáveis em grandes quantidades, né? É por um período curto, são 12 dias, 13 dias de remédio, né? Mas isso vai exigir, então, que eu use medicação, que eu colete os óvulos sob anestesia. Então, por isso também a gente tem que acabar compreendendo que a doação de óvulos espontânea não é uma coisa tão comum, né? Principalmente na nossa cultura, na nossa realidade, porque não é uma coisa tão simples, mas que pode ser feita. E acho muito importante assim que a gente fale cada vez mais sobre isso, porque no Brasil a gente não tem ainda essa cultura da doação, mas a gente sabe de vários países ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, em que a doação é muito mais natural, né, em que doar óvulos é uma coisa muito mais espontânea, muito mais natural, né, como a Espanha, enfim, alguns outros países europeus. Então, isso está mudando e falar sobre isso é muito importante. Só para comentar, assim, nós temos um banco brasileiro de doação de óvulos que está iniciando, é um banco que fica no Rio de Janeiro, né? Ainda tem poucas doadoras, tem poucas pacientes,
mas é um banco regulamentado pela Anvisa, né? E temos os bancos internacionais. Os bancos internacionais, eles são bancos mais famosos, né? A gente tem muitas pacientes, inclusive, da nossa clínica, que já fizeram o tratamento nos bancos de fora. A Karina mesmo é uma paciente que sempre conta a experiência dela, né? Então, são outras possibilidades. Existe o compartilhamento, existe a opção dos bancos, existe essa doação voluntária de quem não está fazendo tratamento. Tem algumas perguntas que eu acho importante, assim, uma das perguntas que a gente recebeu é se existem filas de espera, então, para recebimento, né? E se esse processo é um processo demorado. Como a doação, né? E a gente respeita muitíssimo isso, é um processo voluntário, ou seja, as doadoras buscam a clínica para fazê-lo, ou estão em tratamento na clínica e questionam a possibilidade de serem doadoras, né? A gente não tem como ter previsão de quando chegarão doadoras, né? Se todas que chegarem com o desejo de doar estarão aptas, né? E se serão suficientes para aquelas pessoas que estão aguardando. Então, sim, existe uma espera, né? Uma espera que hoje está em torno de um ano. Eu sempre digo hoje sem pandemia, né? Porque com os efeitos da pandemia, às vezes isso pode também alterar um pouco essa questão do tempo, né? Mas pode tá girando hoje em torno de um ano e meio, para mais, para menos, né? Mas sim, nós temos hoje muito mais casais aguardando para receber do que doadoras em avaliação para doar. Embora, né, isso eu posso falar por experiência, o número de doadoras tem crescido ano a ano. Cada vez mais a doação tem se tornado uma prática mais frequente, né? Mas ainda, né, ela não é suficiente em relação ao número de casais que também tem crescido de forma, eu sempre digo, exponencial, geométrica em relação às doadoras para receber, né? E a gente sabe o quanto essa espera é angustiante, o quanto ela é difícil, né? Alguém também comentou, nossa, que difícil, eu estou tentando. Claro, porque quem está na espera há 3 meses, 4 meses, não está tentando ter um bebê há 3 meses, 4 meses, tá? Às vezes há anos. Então, essa espera, ela pode, por vezes, ser bastante angustiante. O que a gente deixa sempre muito à disposição de todos? Que estejam próximos a nós para trabalhar as ansiedades que vão surgindo. A gente não tem o costume de estar ligando, né, para ficar dando notícias que a gente não tem. Na verdade, assim, olha, a gente não tem uma doadora ainda, mas daqui a pouco, quem sabe? Porque se pensa que isso muitas vezes pode até aumentar a ansiedade, né? O que a gente deixa é um canal aberto, permanente, e as pessoas ligam, procuram para dizer, e aí, como é que tá? Tá mais perto, tá longe, né? Então, sim, tem uma espera hoje que tá girando em torno de um ano e meio. Uma outra pergunta que nos fizeram foi, talvez pudesse responder, doutora Thalita, é assim, a receptora, né? Quem vai receber o óvulo tem acesso a quais informações a respeito da doadora? Certo. Nós temos, então, todos esses cuidados, né? As informações disponibilizadas, né? Que são permitidas são as características fenotípicas. O que isso significa? Cor de pele, cor de olho, altura, né? As características físicas, então, da doadora, a tipagem sanguínea e, obviamente, né? A questão dos exames, então, de que ela tem, então, exames normais, né? Exames sorológicos negativos, exames infecciosos negativos, ela tem uma boa avaliação de saúde geral, ela passou pela avaliação da nossa geneticista, a doutora Maria Tereza, né, com bastante cuidado, e essas são as informações, então, que essa receptora vai ter da sua doadora. Muitas vezes a gente recebe até a pergunta, né, eu queria muito saber se a minha receptora engravidou, se a minha doadora engravidou. Né? Essa informação é sigilosa, essa informação os pacientes não vão ter.
É Achei fundamental interessante também, destacar por exemplo, que a gente, pode falar. que dentro tem muitas pessoas que têm uma preocupação e é preciso que a gente diferencie, que também é critério de exclusão, né? Doença mental, né? O que é uma doença mental que exclui alguém de doar e o que é características de personalidade, né? Então, assim, se sabe que algumas doenças mentais podem ter um componente genético, esquizofrenia, por exemplo, né? Então, essa presença de esquizofrenia na família, e aí a doutora Maria Tereza nos ajuda a avaliar em que extensão, né? Se ela oferece um risco de transmissão, por menor que ele seja, por mais imprevisível que seja, não se inclui esta doadora, né? Isso é diferente de ter alguém que teve uma tristeza e que por um momento esteve deprimido por uma perda. Então, tudo isso a gente tem o cuidado de diferenciar, né? E uma preocupação que as pessoas têm é o que essa criança vai ter da mãe, né, da receptora, até que ponto as características de personalidade da doadora vão ser passados para a criança, né? E isso é muito importante, é uma questão que realmente eu vejo assim, a mim me trazem muito essa preocupação, além das questões propriamente de saúde físicas, né? Existe uma preocupação se o meu filho vai ter alguma coisa minha. Né? E aí a gente tem que começar, bom, mas o que é, que coisa tua? Né? Como é que se constitui um psiquismo de alguém? Como é que se constitui a personalidade de alguém? A gente sabe que a personalidade, ela é, em essência, constituída na relação com os pais e com o meio. Né? Com isso, não quer dizer que a gente vai ter controle, né, sobre como o nosso filho vai ser. Né? Porque isso nós não estamos mais no campo da doação de óvulos. Um filho não necessariamente vai ser exatamente como a gente imaginou. O cuidado na questão da doação de óvulos é que muitas pessoas têm medo que essa diferença diga da não maternidade deste filho, né? Como se aquilo que eu não reconheço como algo que eu gosto ou que eu me identifico fosse algo que pudesse necessariamente estar atribuído, né, à personalidade da doadora. Então, tem questões, sim, inatas, principalmente de temperamento, que estão mais ligadas à questão biológica, mas toda essa estrutura, né, de personalidade, ela é formada no vínculo. Por isso, né, que é tão importante a reflexão sobre o preparo para receber. Porque se eu não estou bem, né? Se eu não aceito tranquilamente essa ovulação, isso de alguma maneira vai estar implicado nesse vínculo com o meu bebê. Então, é muito importante, assim, que quando as perguntas vêm, que informações eu posso ter da doadora, né? Muitas pessoas perguntam assim, mas ela é alguém, qual é o caráter, né? Então, uma preocupação com a questão da índole, e que é natural, assim, lidar com receber algo que a mim é estranho é difícil, né? Então, esse estranhamento cria uma série de fantasias e é fundamental que se sintam à vontade para falar das fantasias, né? Mas não, a gente não fica, né, dentro deste pareamento pensando a doadora é calma, a receptora é calma. Isso é critério, né, para que a gente faça esse pareamento? Não, a gente vai ter que trabalhar essa questão, né? Tem uma Eu pergunta gostaria de citar sobre... também. Oi? Eu só gostaria de citar também, Débora, que nós temos um ramo, né, da genética, que se chama epigenética, né? A epigenética, ela trata um pouco disso, assim, de como o ambiente, de como os fatores externos podem modificar, inclusive, o nosso DNA. E tem vários estudos em andamento, alguns estudos preliminares já concluídos, de como o útero afeta o bebê, né? Então, os estudos de epigenética, embora a gente já soubesse disso, né? Que está gerando esse bebê, está carregando esse feto, vai passar características maternas, enfim, como tu disseste, a transmissão não é do DNA, né? É desse afeto, é desse vínculo, são outras coisas que a gente constrói. Mas esse ramo, né, da ciência, que é epigenética, ela vem nos falar também sobre isso, que algumas alterações do ambiente, de alimento, de comida, interferem no DNA. E nisso entra muito essa questão do útero, né?
Então, as receptoras se sentem também parte desse processo, inclusive genético, não estrutural do DNA desse feto, mas com essas pequenas alterações de metilação, enfim, isso se aplica bem às receptoras. Tem uma pergunta só para que fica bem nesse sentido, assim, que a gente recebeu, sobre o envelhecimento do útero, né? Então, as pacientes que vão ser receptoras pelas mais diversas causas, às vezes são pacientes um pouco mais velhas, né? Ou pacientes que já estão na menopausa precoce, enfim, que se preocupam muito com isso. Como que tá a minha saúde, né? Os meus óvulos não estão mais adequados para maternidade, não tem mais essa, né, para gestar meus óvulos próprios. Mas como está o meu útero? O meu útero é capaz de abrigar esse feto, de ter essa gravidez, de ter uma gestação saudável, né? E hoje a gente sabe que sim, a gente tem vários cuidados, é um pré-natal que vai ter mais atenção em alguns aspectos, né? Mas a gente vai sempre cuidando das nossas receptoras para que o útero esteja adequado, para que possa haver uma implantação embrionária adequada, para que elas possam vivenciar a sua gravidez de forma saudável. Claro, tem uma outra pergunta aqui que eu acho bem importante, né? Tem uma pessoa que fala que tem um casamento homoafetivo, né? Que tem 30 anos e tem o sonho de ser mãe, né? E ela pergunta se ela poderia participar de um programa de doação de óvulos. Sem dúvida nenhuma, né? Não há problema nenhum em alguém, de novo, tendo condições, né, físicas, preenchendo os critérios, os cuidados médicos, também a reflexão emocional sobre esse gesto de doar. Não há nenhum impedimento, né, por ser uma pessoa em relacionamento homoafetivo, que ela seja doadora, né? Isso já temos bebês nascidos lá na clínica, né? Vários, né? De tanto que doaram, né? Então hoje já são mães e que doaram e ajudaram outras famílias a se constituir. Então, sim, né? É possível. E ela também pergunta, a gente já respondeu até quantos anos, né? Então, até 35 anos. A gente sabe que é uma injustiça biológica, mas a partir dos 35 anos a nossa fertilidade começa a cair. Então, é um critério, sim, né, da própria resolução do Conselho Federal de Medicina que se possa doar até 35 anos. E importante, a gente não falou da idade de receber, né? A reprodução assistida ela pode ser realizada de forma, vamos dizer assim, a recomendação é até 50 anos. E posteriormente, né, então, para receber, é possível fazer uma recepção, né, até 50 anos. E os casos com idade superior a 50 anos precisam ser avaliados do ponto de vista médico e assumidos os riscos, né, entre médico e paciente. Então, não é uma proibição, né? Já teve um tempo em que isso foi fechado e depois se viu que não, que isso é algo que possa ser avaliado. A gente sempre tem que levar em conta em que condições estamos para poder, né, abrigar esse bebê e dar conta dessa nova família, né, que estrutura nós temos, que rede de apoio nós temos, né, para poder levar, então, esse tratamento adiante. Pediram para a gente falar um pouquinho sobre recepção de embriões. Sim. As pessoas hoje estão né, falando de assuntos assim que a gente gosta muito e fica sempre muito emocionada em falar. A recepção de embriões, então, ela funciona de uma forma semelhante, né, à recepção de óvulos, mas na verdade o termo que a gente gosta de usar, que é muito mais adequado, é a adoção. É a adoção de embriões, né? Existem alguns casais que já fizeram seu tratamento, que já tiveram os filhos que desejam, e tem alguns embriões que ficam congelados. Às vezes esse casal teve 5, 6 embriões de boa qualidade congelados, já teve seus 2, 3 filhos e sobraram, né? Não é sobraram, mas enfim, ficaram aqui na clínica 2 embriões congelados. E esse casal não tem desejo de aumentar a sua família. Então, eventualmente, a gente tem alguns casais que vão doar esses embriões prontinhos para que uma outra família, né, que não tem embriões, ou que não tem óvulos, ou que não tem sêmen, às vezes a gente tem famílias que não tem as duas, os dois têm prejuízo do fator masculino e do fator feminino, podem se beneficiar, então, né, recebendo esse embrião prontinho.
A doutora Débora, né, tá há mais tempo no programa, Uhum. pode conversar um pouquinho melhor, assim, saber que isso não é uma coisa muito comum, a gente não tem isso Isso, de forma tão frequente, mas é uma isso. possibilidade. Tem, né? Vamos dizer assim, não é tão frequente porque existe ainda uma grande dificuldade, né? E aí não é nenhuma dificuldade, aqui não é uma crítica, né? Mas vamos dizer assim, é um tema complexo. A doação do gameta em si, óvulo, espermatozoide, em separado, é algo que já está bem mais aceito e trabalhado dentro da nossa cultura, né? O embrião pronto, ele é mais difícil que os casais consigam doar esse embrião, né? Por quê? Claro, quem teve o filho através da FIV, né, enxerga nesse embrião, projeta sobre esse embrião congelado também um pouco daquele filho que teve, né, vê esse gameta já unido, né, um pouco como esse filho. Então, trabalhar a doação desse embrião, se desprender desse embrião, não tê-lo como, né, não, conseguir lidar com esta ideia, exige emocionalmente um preparo maior. Tem aumentado, né? As pessoas têm começado a pensar mais sobre a possibilidade de auxiliar outras famílias a se formarem através, então, da doação de embriões. É importante quando tu usaste, né, doutora Thalita, a questão da adoção, eu costumo dizer assim, a gente precisa adotar, inclusive, os nossos filhos biológicos. Por quê? Porque a adoção é o desejo e a escolha e a responsabilidade de que eu desejo assumir um lugar de pai e de mãe na vida de alguém. Então, isso é fundamental, porque senão a gente pode ter, volto a dizer, filhos relacionados geneticamente com pais sem função efetiva materna e paterna. Então, mesmo os filhos biológicos precisam, neste sentido, que os pais os adotem. Né? E assim a gente pode falar na adoção do óvulo, na adoção do embrião, na adoção do espermatozoide, né? Então, assim, como possibilidades, né? Como o meu desejo de assumir esta função, né? Como diria a música, com as dores e as delícias, né? Que toda maternidade, toda paternidade tem, né? E principalmente quando a gente pensa nos desafios do ser pai e ser mãe, é que a gente tem que ter clareza que a gente está assumindo aí, né, uma responsabilidade, né, frente a essa futura criança. Portanto, né, não deixem jamais, né, quer quando tiverem desejo de pensando em doar óvulo, doar embriões, de poder criar esse espaço, né, de reflexão para essa tomada de decisão, porque quando isto, né, está bem pensado, o que a gente tem visto e os estudos têm mostrado é famílias muito bem constituídas. Em contrapartida, quando isto não está, né, bem trabalhado, né, também temos visto, né, dificuldades, né, em algumas crianças, em alguns adolescentes, né, onde existiram assim, então existindo algumas questões importantes, não na sua maioria, né, a maioria ainda das famílias estão muito bem, né, mas desde que estejam bastante conscientes, né, da tomada de decisão. Eu achei Ótimas perguntas, né? O achei assunto que tu da tu doação, ia comentar. a gente sempre tem muitos questionamentos, né? Eu achei bem legal um comentário ali que diz assim, que pena que a gente não tem como divulgar isso mais, quais são as ações que a gente poderia fazer para que as pessoas saibam mais sobre esse assunto, para que a gente incentive mais pessoas a serem doadoras, né? Que a gente possa multiplicar as doações e todos os benefícios, né, que delas decorrem. Então, a própria Estamos live, né, a gente fazendo, está né? falando sobre isso, Exato. é uma forma também de trazer esse assunto, de motivar as pessoas a lerem sobre esse assunto, né? E a cada vez mais a gente vai aprendendo sobre essas novas composições de família, sobre essas novas possibilidades. Então, são muitos cenários possíveis, né? Felizmente, hoje a gente tem vários recursos que podem nos ajudar na constituição dessas famílias. Exato, né? Então, assim, acho que muito mais, né? Estamos hoje podendo falar
abertamente, né, sobre... Tivemos aí uma semana, né, que foi chamada Semana da Ovo Doação, semana passada, então tivemos aí uma série de eventos, né? Se a pandemia nos trouxe tantos desalentos e tantos desafios e tantas perdas, por outro lado, nunca se teve tanta informação e tanta abertura para se falar, né, de tantas coisas através, por exemplo, do como a gente está fazendo hoje, né? Então, assim, como que a gente pode, né? É falando, eu acho que é essa forma, de uma maneira séria, de uma maneira responsável, de uma maneira ética, né? Podendo respeitar sempre, né? E essa é outra coisa que nós falamos muito, tanto para receptoras quanto para doadoras, que o nosso papel não é convencê-los nem a doar, nem a receber, né? Mas abrir um espaço para que esse tema possa ser falado, né? E a partir daí as pessoas se sintam instrumentalizadas, né, para poder tomar as suas decisões, né? Quer a doação, quer a recepção. Mas sim, acho que atividades, por exemplo, como essa que a gente está fazendo hoje, objetiva também, né? Poder dar informações e poder abrir, desmistificar o tema, sempre baseado na ética e na responsabilidade, né? E eu acho bem importante, assim, isso também, né? Às vezes a gente pode refletir sobre isso e ficar até assim, mas eu acho que isso não se aplica para mim. Ou eu não gostaria de fazer dessa maneira. E tudo bem, né? Então, essa Uhum. reflexão pré-doação ou pré-recepção de óvulos, de embriões, ela é fundamental, porque muitas vezes é uma possibilidade que vem crescendo, que a gente vem tendo mais opções desse tratamento, mas não se aplica a todo mundo. Né? Então, como é Uhum. importante refletir e vir para uma doação ou para uma recepção já com essas coisas bem trabalhadas na nossa mente, no nosso coração, né? Para que a gente possa seguir adiante com tranquilidade. Sim, nós estamos sim falando de uma técnica de reprodução assistida, né? Mas estamos muito mais falando de possibilidades de constituição de família, né? Então, assim, eu acho que é a maneira, e esse é o tema que nos encanta, né? De como a gente pode, né, juntar a medicina a favor do desejo de maternidade e paternidade, né? Que é um tema tão importante ainda, né, no mundo de hoje, embora eu sempre digo isso, século XXI, muitas são as possibilidades de realização e gratificação para homens e mulheres, né? Evoluímos muito, mas ter filhos continua para muitas pessoas sendo um projeto fundamental, né? E a doação e a recepção, né, de óvulos é uma forma, né, mais uma forma de poder realizar esse projeto. Eu não sei se ficou claro, né, assim, um pouco como funciona, né, a questão do compartilhamento, só mais algumas informações para vocês, assim, a doadora, ela se compromete em doar metade dos óvulos maduros que ela produz, né, dentro de um ciclo de tratamento. Existe no nosso programa, isso é critério interno, né, uma determinação de que ela precisa produzir pelo menos 10 folículos, né, dentro da sua estimulação, para que a gente possa tentar, né, prover um número adequado, né, de ovos. Por que eu estou dizendo tentar? Porque ter 10 folículos não significa que vou ter 10 óvulos, né? Ela vai se propor a doar metade dos óvulos maduros que ela produzir, em contrapartida, né, de poder receber, então, grande parte desse processo da fertilização. Né? Então, assim, a doadora, após passar por todo esse processo, né? Então, ao iniciar, ela se responsabiliza pelo pagamento da medicação dela, né? Até esse momento da gente realmente conseguir, né, detectar que ela está indo bem no seu ciclo, né, que é a doutora Thalita, a doutora Rafaela, a doutora Adriana e a doutora Ana Luísa, que são os outros médicos que compõem, né, a equipe de ovo doação, avaliam que está ok, e a partir daquele momento, né, o casal receptor abraça o tratamento da doadora, né, dentro do seu tratamento. Aí eu estou usando de propósito esse termo, né? Porque é isso, né? Não é que ninguém vai pagar nada para ninguém. O casal receptor também tem que ter muita clareza, né, de que ele está doando a oportunidade para alguém. Portanto, quando se faz uma doação, não existe uma garantia,
né? De êxito nem de um lado, nem do outro. A mesma coisa vale para a doadora, né? Está doando a oportunidade de que o outro casal possa tentar. Da mesma forma, a doadora ao casal receptor, né? Está doando uma oportunidade. E eu acho que isso é bem legal, assim, a gente citar, né, que o nosso programa, ele é super cuidadoso do ponto de vista de exames, do ponto de vista da avaliação da reserva ovariana, do ponto de vista Uhum, do pareamento, né, das ecografias feitas com muita cautela, discutidas em equipe, dessa definição do número de folículos, tem vários critérios que não são necessariamente critérios obrigatórios pela Anvisa, mas que nós instituímos no nosso programa, por esse cuidado que a gente tem com doadoras e com receptoras, porque o nosso objetivo é que os dois casais saiam ganhando, né? Que seja um uhum, tratamento legal, que oportunize gestação para os dois lados, né? Então, por uhum, isso de ter tantos critérios, de ser tão detalhista, de ser tão cuidadoso, né? Para que todo mundo saia uhum, do tratamento com o seu objetivo, né? Com o seu desejo realizado. Então, isso é super importante, assim, e dessa questão do comprometimento mesmo. Quando a gente doa ou quando a gente abraça, a gente não tem necessariamente uma garantia. Por mais que a gente se cerque de, né, de todos os exames, de tudo mais, o tratamento acontece de forma dinâmica. A gente vai ter essas definições ao uhum. longo do ciclo. E é muito importante estar com isso bem claro para poder iniciar, então, esse tratamento com tranquilidade. Uhum. É bem importante, assim, ó, de que vocês saibam, então, né, de que existem muitas formas, então, de doar, né? Se pode doar óvulos dentro de um ciclo de fertilização, óvulos que eu não vou utilizar. Eu posso doar dentro de um programa de compartilhamento para tendo, né, fazendo a fertilização para ter um bebê. Eu posso doar para a preservação da fertilidade, né? Então, e eu posso vir doar espontaneamente para uma clínica sem nenhuma compensação. Também para receber, de que maneiras eu posso ter acesso a esses óvulos, né? Recebendo ou de uma doação espontânea dentro de uma clínica de reprodução assistida, dentro de um programa de compartilhamento, a partir da utilização de óvulos de banco, né? E também da realização, né, de tratamentos em outros lugares. Né? Então, porque muitas pessoas saíram, né, do Brasil em função da espera e foram fazer muitas vezes em outros lugares. Né? Hoje em dia, com a possibilidade, né, respaldada pela Anvisa da importação, casais que não querem esperar e não querem se deslocar né, a outro país para realizar seu tratamento, podem fazê-lo através da importação. Né? Então, acho que é importante que vocês tenham clareza das possibilidades que existem, né? Quer para doar, quer para receber, e que tudo isso começa, né, você insistente, com uma importante reflexão sobre o significado, tanto de doar quanto de receber. Legal. Pessoal, a gente já está se encaminhando então para a finalização, restam apenas só 3 minutinhos, né? Nós queremos agradecer então imensamente a participação de todos vocês. Conversar sobre esse assunto para nós é muito prazeroso, a gente fica muito feliz de poder contar dessas possibilidades, de tudo isso que vem sendo feito, né, para que novas famílias possam se formar e dizer que a gente está super aberto para responder dúvidas individuais, que vocês podem nos mandar e-mail, podem ligar aqui para a clínica, né? Pacientes que já estão em tratamento, esse é um questionamento que sempre vale. No meu caso, eu posso ser doadora? Como é que funciona? Então a gente está super aberto assim para responder essas dúvidas que às vezes na live mesmo não dá para entrar em cada particularidade, né? Agradeço imensamente a doutora Débora pela live, principalmente por ter me acolhido, né, no programa Uhum, de ovo doação. Hoje é minha menina dos olhos, é meu queridinho, eu adoro trabalhar nesse programa e tenho muito carinho por ele. Como a uhum, doutora Débora disse, é um programa que há 20 anos vem uhum, ajudando vidas e famílias, né? Começou lá com o doutor João, com a uhum, doutora Débora há muito tempo uhum, atrás, e hoje eu sou muito grata, então, por participar e por poder ajudar e oferecer isso para os uhum. nossos pacientes. Eu que te agradeço, né, a doutora Thalita, parceria. A doutora Thalita tem o mestrado dela, né, dentro desse tema,
Então, acho que é importante alguém que pesquisa e efetivamente se dedica. Existem muitos outros temas, né, que infelizmente não vai dar tempo. Tem muitos temas que a gente procurou se ater às perguntas que nos enviaram, mas existem temas sobre a questão das famílias, como é que elas estão, do tema de falar ou não falar sobre a doação com outras pessoas, com os próprios filhos, mas a gente fica aí à disposição para poder estar conversando sempre que vocês nos procurarem. Mesmo depois, se quiserem nos mandar aí as perguntas, a gente vai responder a cada uma. Foi um prazer. E só para fazer o convite final, então, na semana que vem a gente vai ter uma live super especial com a doutora Mariângela e doutor Petraco, uma live muito esperada, que se intitula Infertilidade. Vamos falar abertamente. Então, esperamos todos vocês na próxima semana, às 18 horas, com o doutor Petraco e doutora Mariângela, para essa grande live. Um grande beijo, até logo. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.